Bom dia, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje perturbando com o Evangelho de Jesus Cristo, porque Ele mandou ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, aqueles que crerem serão salvos, aqueles que não querem, porém, já estão condenados. E hoje vamos pregar a verdadeira palavra do Senhor Jesus. Ele mandou nos pregar aqui hoje, nessa manhã de domingo. Eu vou ler o Santo Evangelho segundo João, escreveu o apóstolo João. Diz assim: o Verbo encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ele estava a vida era a luz dos homens. E a luz resplandecendo as trevas, e as trevas prevaleceram contra ele. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que iluminava todos os homens que vêm ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Deus, os quais não nascessem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória de um unigênito do Pai, cheio da graça e da verdade. Então, o próprio Deus veio que este mundo, Jesus, ele era a luz do mundo. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não aceitaram. Então Jesus veio para mostrar a verdade. Ele era a luz. Esse era o Deus. Jesus, ele era o Verbo, o próprio Deus encarnado no homem. Então, irmão, Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Se você não tiver Jesus, você está perdido. Enquanto você for desse mundo, você não é de Deus. Você só vai conhecer Deus quando você aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Enquanto você não conhecer Ele, a Bíblia Sagrada, você não vai conhecer quem é esse verdadeiro Deus que nós estamos falando aqui hoje, nessa manhã. Aceite Jesus hoje, nessa manhã, como seu Salvador da sua vida, da sua alma. Porque, irmão, o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão, a quem possa tragar. O diabo não está brincando. Então você tem que aceitar Jesus, porque o diabo, ele é o inimigo das nossas almas. Aleluia. A vida é passageira, irmão. O Salmo já diz: a vida do homem é chegada a 70, 80 anos. Depois disso é canseiro e fardo. Esses dias eu conheci um católico ali, falou, disse que já tinha Jesus. Eu falei assim: irmão, você, para ter Jesus, você tem que aceitar Ele como seu Salvador. Todas as religiões falam que tem Jesus. Aleluia. Mas o verdadeiro Deus é o Deus da Bíblia Sagrada. Glória. Jesus falou: examinai as Escrituras. Glória. Se você não examinar as Escrituras, você não vai conhecer a verdade. Se você vir por boca de homens do mundo, você vai ser mais uma na multidão, enganado pelo diabo. Aleluia. Você vai falar assim: ah, irmão, esse irmão tá doido. Esse Deus que ele serve, esse Deus dele é doido.
O diabo sempre falou assim pra mim. Mas, irmão, se você ler a Bíblia, você vai ficar doido. Pura mentira, irmão, isso é engano do diabo. Ele não quer que você conheça as escrituras. Que Jesus desceu para nós ler, para conhecer a verdade. Se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer a verdade. Esse aqui é o verdadeiro Deus. O Deus da Bíblia Sagrada, não é o Deus das religiões que o mundo inventou aí. Você só vai chegar a Deus pelo sangue de Jesus, não é pelas religiões. Quem quer entregar a sua vida para Jesus que hoje? Hoje pode ser seu último dia na terra, hein? Nós estamos pregando a mensagem de Cristo, de salvação. Não deixa mais para depois, hein? Pode ser tarde. A Bíblia já diz o salmo. A vida do homem é chegar a 70, 80 anos. Mas os homens pensam que a eternidade é na terra, não, irmão. A eternidade é nos céus. Jesus falou. A vida eterna, buscais a vida eterna. Isso aqui é tudo passageiro. Isso aqui no mundo tudo perece. Isso aqui tudo é ilusão. Os homens correm atrás de seus bens materiais. Jesus falou: ajuntais tesouros dos céus, não na terra. Então, irmão, essa palavra que Jesus contou, não ajuntais tesouros na terra, ajuntais tesouros do céu. Então nós estamos correndo atrás de tesouros, juntando tesouros de sacos furados. Evangelho de João. Primeiro. Glória a Deus. Então, irmão, pra que eu vou ficar juntando tesouro nessa terra? Isso aqui é tudo passageiro. Então nós estamos juntando tesouro de saco furado. Buscais a vida eterna, irmão, enxerga. Hoje vocês estão ouvindo a verdade aqui. O verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, das Escrituras, da Bíblia Sagrada. Hoje você pode estar sentado nessa praça ouvindo essa palavra verdadeira. Que ela possa entrar no seu coração. Que essa verdade possa entrar na sua vida, na sua alma. Escute essa verdade, essa palavra de Deus, irmão. Aceite Jesus hoje na sua vida. Se limpa na verdade. Leia as Escrituras. Busque o Rei da Glória. Não deixe chamar para depois, irmão. Aceite Ele hoje. Não adianta você correr. Só olhar, virar a cara, para lá e para cá. Se você não tiver esse Jesus da Bíblia, você está perdido, irmão. Se você ir por boca do mundo, você está perdido. A verdade está aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Se você não ler a Bíblia, você não vai conhecer o verdadeiro Deus das Escrituras. Esse mundo é passageiro. Tudo aqui perece. O apóstolo Pedro escreveu: essa terra está reservada para o juízo final. Tudo isso aqui vai ser destruído, irmão. Tudo isso aqui é passageiro. Busca a sua vida eterna, irmão. Não deixe uma para depois. Aceite Jesus hoje na sua vida. Você só vai conhecer a luz de Deus quando você aceitar Jesus. Leia as Escrituras, a palavra de Deus. Essa é a verdade que estamos pregando aqui hoje, o Evangelho de Cristo. O mundo não vai saber quem é Deus. Nunca vai saber se não ler a Bíblia Sagrada. Se você ficar lendo revistinha, jornal, vendo televisão, buscas mundanas, não é de Deus. Se você não buscar Deus, é Deus sempre procurando o homem. O homem nunca procura Deus. Verdade. O homem procura pecado. É, Deus. O homem quer curtir o mundo, quer cervejada, quer mulherada, quer carro bonito, quer praia, quer shopping, É, quer Jesus. ostentar, quer andar pelo mundo. É o seu gostosão. Gostosão? Deixa que o dia Deus pedir tua alma, se você estiver preparado. Aí Aleluia. você vai parar a escuridão das trevas. Eu sei do que eu estou falando, irmão. O diabo não está brincando, irmão. O diabo ele é furioso. Ele é inimigo das nossas almas. Não brinca com a vida eterna. O Jesus morreu naquela cruz para salvar. Mas o pecador tem que chegar ao arrependimento. Você está pensando que você vai entrar no céu com seus pecados sujos? Você está pensando, você está achando mesmo que você vai entrar no reino de Deus com seus pecados? Maldito que você carrega seus ídolos.
suas idolatrias, suas feitiçarias, você está enganado. Para entrar no céu você tem que entrar nas suas vestes lavadas, no sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Você fica brincando com a tua salvação, irmão. Jesus morreu naquela cruz para salvar. Não fica brincando com a tua salvação, não. Você vai pagar um preço muito caro. O dia do juízo final, se teu nome não estiver escrito no livro da vida, você vai ser condenado ao fogo do inferno, fogo eterno, onde o bicho nunca morre, o fogo nunca apaga. Aleluia, Jesus. Estamos aqui pregando a verdade, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus verdadeira, das escrituras, a Bíblia Sagrada. Como que você vai conhecer essa verdade? Não lê a Bíblia, fica na televisão, assistindo novela. Você acha que é coisa de Deus, sim, irmão? Você tem que ler a Bíblia, a palavra de Deus. Fica atrás disso, fica futebol aí. Vai ser mais um na multidão aí. Então nós estamos aqui hoje, irmão, te perturbando com essa palavra do Evangelho de Jesus Cristo. Você aceitar Jesus na sua vida. Aleluia. Entrega a vida para Ele, irmão. Não deu outro caminho, não. É Jesus, é Jesus. Quando você for desse mundo, você nunca vai ouvir a Deus. Você só vai escutar a voz de Deus quando você aceitar Ele. Aleluia. Aí que o Espírito Santo vai entrar na sua vida, na sua alma. E é a palavra, a Bíblia Sagrada. Então, irmão, essa é a palavra para vocês aqui hoje. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. E eu agradeço a rica oportunidade que o Senhor me deu aqui nessa manhã para pregar essa palavra. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. O irmão Giovanni vai pregar aqui, o irmão Giovanni missionário. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Toda palavra de Deus ela é inspirada. Nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para repreender, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia fala no profeta Isaías: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto, porque depois que morrer, a tua alma não vai parar no purgatório. Depois que você morrer, você não vai reencarnar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 9 e no versículo 27: e como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Paulo escreveu em Atos capítulo 17 que Deus não leva em contas o tempo da ignorância dos homens, mas anuncia agora em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça vai julgar este mundo por meio do varão que destinou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Está escrito na palavra de Deus que cada um de nós daremos conta de si mesmo a Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação, porque na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus. A Bíblia fala que a sabedoria dos homens ela foi destruída, foi aniquilada a inteligência dos inteligentes, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Mudaram a verdade. Mas Jesus falou para Pôncio Pilatos: para isto eu nasci e para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Ele estava aqui como a verdade de Deus. Ele não estava aqui para falar coisas bonitas. Ele estava aqui para reconciliar o homem com Deus e para chamar o homem pecador ao arrependimento. Mas enquanto você ficar aí na idolatria do futebol, na cervejinha, em prostituição, você vai ser guiado por sua própria razão, por suas carnes. Enquanto você buscar fama, sucesso, poder,
glória. Você vai ficar iludido, enganado. Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém veio ao Pai se não for através de mim. Por isso que nós estamos aqui oferecendo para você, não é religião, não é política, não é cultura. Porque na crucificação de Jesus tinha essas descrições. No hebraico, que representava a religião, no latim, que representava a política de Roma, e no grego, que representava a cultura dos gregos, a sabedoria dos homens. Mas a Bíblia diz que aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Jesus fala em Mateus capítulo 11 e no versículo 25: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Depois ele faz um convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A Bíblia fala: aprendei dele, que é humilde e manso de coração. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em certa cidade, onde Paulo pregou o Evangelho, eles receberam Paulo como se fosse o mesmo Senhor Jesus, porque Paulo carregou no seu corpo as marcas de Cristo. Ele padeceu, sofreu, foi perseguido, mas em tudo ele se dava como exemplo de cristão, de bom soldado, que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus fala que todo aquele que se envergonhar dele e da sua palavra, ele também vai ter vergonha do homem no dia do juízo. Por isso que muitos têm vergonha de Jesus. Mas bem-aventurado é o servo que, quando o seu Senhor voltar, o encontrar fazendo assim. Bem-aventurado é aquele homem que teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Andar no temor de Deus é o homem se afastar da aparência do mal. A Bíblia diz que José fugiu da aparência do mal. Jó se desviava do mal. Porque o homem de Deus não anda com parcialidade com o pecado. Não adianta pregar no adultério. Não adianta pregar com mentira. Não adianta pregar pensando que está ganhando muitas almas, sendo que a si próprio já está condenado. Porque o homem herege, depois de uma e duas amonestações, evitam, sabendo que o tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Foi que Paulo falou a carta aos Tito: ninguém se engane com palavras fingidas, porque o Evangelho esclarece toda a verdade, traz à luz o que está em oculto. Ninguém consegue esconder. A gente pensa que é esperto, mas Pedro falou: humilhai perante a mão potente e poderosa de Deus. Humilhar significa você reconhecer que é miserável, pecador e tem cometido delitos e ofensas. Mas a soberba faz com que o homem bate no peito, empina o nariz e sai andando pela rua. A soberba faz com que o homem se torne altivo de olhar, arrogante. Mas a Bíblia diz que o homem é pó. Ele veio do pó da terra e ao pó ele vai voltar. Jesus falou: vinde até a mim. Jesus está aqui, mas ele não é uma estátua. Aqui não tem estátua de Jesus. Aqui tem o Deus que fez tudo e todas as coisas pela palavra do seu poder. Está escrito na carta de Hebreus, no capítulo 1, que Deus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em Atos 17, é Ele quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só homem fez todas as gerações dos homens.
para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos e os limites da sua habitação, para que porventura buscasse ao Senhor, ainda que tateando o pudesse achar. Eu quero ler em Mateus capítulo 18. O jovem rico vem a Jesus com uma dúvida sobre a vida eterna. É uma dúvida que talvez você está no seu coração. O que é preciso fazer para herdar ela? Será que é frequentando igreja? Será que é fazendo campanha? Pagando promessa? O que faz você alcançar a vida eterna? O jovem rico se apresenta a Jesus no meio daquela multidão e diz aqui no versículo 16 de Mateus capítulo 18: e eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse, Jesus respondendo: por que me chamas bom? Jesus não aceitou glória de homem. Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui está, guardar os mandamentos. Mas aquele jovem rico, querendo saber, ele pergunta para Jesus, quais? Jesus vai falar 6 mandamentos relacionados ao homem: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E ele vai falar um referente a Deus: ama o teu próximo como a ti mesmo. Era o grande mandamento da lei que Deus havia dado a Moisés, para que Moisés passasse aos filhos de Israel. Paulo escreveu na carta de Gálatas: toda a escritura se resume em uma só palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. João escreveu: se eu não amo o meu próximo, o meu irmão, como eu residirá o amor de Deus em mim? Da boca para fora, os religiosos amavam todo mundo que via pela frente, mas eles faziam acepção de pessoa. Quando no Novo Testamento, os apóstolos, quando tinham recebido o batismo do Espírito Santo, mas eles não ainda tinham experimentado o evangelizar os gentios, até que Deus teve que dar uma visão ao apóstolo Pedro, para que ele comesse, para que ele matasse aqueles animais imundos, aqueles animais impuros, significando que o homem gentil, significando o homem pecador, o homem que não tinha o conhecimento de Deus. E Pedro falou: não, Senhor, nunca entrou na minha boca coisa imunda ou coisa comum, tentando contestar Deus. Isaías fala que o caco não pode contender com seu Criador. Porque o homem está questionando Deus. Deus mandou você pregar, e você ainda está perguntando: pregar para quê? E pregar para quê? Porque na igreja é fácil pregar. Agora eu quero ver pregar para o cachaceiro, para o católico, para o espírita, pregar para o bêbado, pregar para o idólatra do futebol, pregar para aqueles que a sociedade fala: não tem jeito, acabou para ele, está no crack, está na pinga, está vivendo em rebeldia. Mas a Bíblia Sagrada fala em Lucas capítulo 1 que para Deus são todas as coisas possíveis. Para o homem é impossível olhar para um sujeito matando e roubando, bebendo e se prostituindo, e de repente Deus transforma ele em pregador do Evangelho, em porta-voz do Senhor aqui na terra, em embaixador de Cristo. Porque isto não é qualidade específica de nenhum de nós, mas é honra e privilégio que Deus concede a um pobre miserável, a um homem que foi levantado em meio a cinzas, em meio ao monturo, e Deus fez com que ele seja o seu atalaia. Deus escolhe as coisas loucas, Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Aprove a Deus salvar,
pela loucura da pregação. Porque Deus manifestou a sua sabedoria e os homens não entenderam. Mas esse aí, lá de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Esse aí não é o filho do carpinteiro? Esse aí não é o filho da Maria? Esse aí não é o Galileu? Mas Jesus era o Filho de Deus. Ele era o Emanuel. Ele estava aqui na terra, como o irmão leu no João capítulo 1, ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem feitos filhos de Deus. E Pedro vai até a casa de Cornélio. E lá houve uma grande salvação. Pedro ainda falando as palavras da vida. E de repente sobre aquela casa caiu, como no princípio quando eles creram, o poder do Espírito Santo. Todos foram batizados no Espírito Santo. E o jovem rico indagado: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A Bíblia fala em Eclesiastes capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar de Jesus. Mas como vai lembrar dele? O homem tendo saúde, tem dinheiro, tem carro, tem casa, tem um bom trabalho, tem tudo que o dinheiro pode dar a ele. Ele consegue comprar roupa de marca, ele consegue viajar para a Europa, ele consegue viajar para os melhores estados deste país. Ele consegue visitar vários lugares. Então ele não tem nenhuma preocupação. Mas quando o vírus pega, quando a AIDS vem, quando a doença vem, quando ele perde emprego, ele perde amizade, quando ele perde companhia, quando ele perde aquilo que ele estava acostumado a viver, aí ele vê que a vida dele não tem mais sentido, não tem mais prazer de viver. Comida não pode fazer nada, nem fome ele tem. A roupa ele pouco caso faz por ela. Quando o homem está no UTI, aí ele vê que a vida dele é como um pó, é como uma sombra, é como um vapor, é como nada. Mas enquanto está vivendo, para que lembrar-se de Jesus? Tem dinheiro para gastar, tem saúde para esbanjar, tem um monte de coisa para fazer. Esse negócio aí de guardar mandamento não é para mim. Eu estou jovem, estou na flor da idade, eu tenho mesmo é que aproveitar. Aí ele pensa que aproveitar a vida é ir para todo fim de semana pro baile funk, show de rock, ir pro estádio assistir jogador, ou pro cinema assistir vampiro. Ele pensa que curtir a vida é estar entre amigos jogando jogo de dominó, jogo de baralho, contando conversa e jogando palavras ao vento, contando história, falando de coisas que a carne gosta. E aquele jovem rico queria saber. Ele teve o interesse de ao menos chegar perto de Jesus, mesmo que foi com hipocrisia. Mesmo depois que Jesus falou para ele uma palavra, ele não aceitou e foi embora. Mas ele chegou perto, ele chegou próximo. A Bíblia diz: perseverar até o fim e será salvo. E ele não perseverou. A primeira palavra dura, ele virou as costas. Mas a palavra de Jesus não foi dura. Jesus falou porque amava ele. Ele perguntou para Jesus: quais são os mandamentos que eu devo guardar? Jesus falou para ele:
não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Mas ele falou para Jesus: eu tenho guardado desde a minha mocidade. Ele guardava, mas só eram os mandamentos que interessavam a ele. Se fosse hoje, os religiosos falariam para ele: você está certo, continua firme, continua vindo à igreja, continua dizimando, continua ofertando, Deus está te atendendo, Deus está te recebendo, Deus está se agradando. Mas Jesus não bajulou aquele jovem, mesmo ele sendo rico. Jesus não foi simpático com ele. Jesus falou a verdade para ele. Jesus não estava ali para agradar ele. Jesus estava como a verdade. E Jesus falou para aquele jovem: te falta uma coisa. Vende tudo o que você tem, dá o dinheiro para os pobres, depois vem e me segue e terás um tesouro no céu. Mas aquela palavra não pareceu bem aos ouvidos daquele jovem. Aquele jovem tinha negócios maiores para tratar. Mas a Bíblia diz: o que aproveita o homem ganhar o mundo e perder a salvação. Olha como os artistas têm dinheiro, têm riqueza, têm poder, têm fama. Olha como os jogadores de futebol, eles esbanjam, ostentam e vivem do bom e do melhor. Olha como esses atores, como eles vivem. Olha para você ver como os ricos vivem na terra. Eles andam no melhor carro, eles vivem no melhor condomínio, eles têm a melhor casa. Tem rico que tem mansão, que tem parte daquela casa que nem sequer ele conseguiu ainda frequentar, de tão grande que é. Ele tem vários carros, mas não tem o prazer de desfrutar, porque até para dirigir ele contrata alguém. Mas o dinheiro torna ele poderoso. O dinheiro torna ele bem daquilo que ele quer fazer. Ele faz o que dá na telha, o que ele pensa, o que ele quer. A decisão é ele que toma. Mas este jovem rico estava diante de um Deus que o amou e que quis salvá-lo. Mas a Bíblia diz que ele abaixou a cabeça. Isto significando ele estando preso ao amor ao dinheiro. Em Lucas capítulo 16 e em Mateus capítulo 6, Jesus chega a falar: ninguém pode servir a dois senhores. Jesus está falando com respeito a Deus e a Mamon, as riquezas, porque Mamon é um Deus. Você não vê como o traficante faz para ter este Deus na sua vida? Ele mata, ele rouba, ele comete assassinos, ele comete latrocínios. Você não vê como os políticos andam desesperados para chegar na política, porque estão visando o Deus Mamon. Eles impõem leis, eles impõem decretos, tudo em favor de suas pessoas. Eles chegam no poder, eles ganham muito dinheiro, eles têm muitas mordomias. Mas a Bíblia diz: vale mais ter um bom nome do que riqueza e prata, ouro. Por isso que a vida dos apóstolos não era visando o materialismo,
Paulo chega a falar em Atos 20 que ninguém cobiceia a prata e nem ouro, porque Paulo não pregava para ganhar dinheiro. Paulo não pregava para andar de carro de luxo. Paulo não pregava para chamar atenção e nem para buscar glória. O apóstolo Pedro não tinha dinheiro. Ele fala em Atos capítulo 6, não temos prata e nem ouro, mas o que temos, nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Mas então o que eles tinham? Eles tinham o poder do Evangelho. Eles tinham o poder de Cristo na vida deles. Eles tinham autoridade para falar esta palavra. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. O jovem rico estava preso no amor ao dinheiro. Você está preso em quê? No futebol? No funk? Nas drogas? Na bebida? Na prostituição? Nesta vida aqui? Aonde você está preso? Porque preso não é só aqueles que estão na cadeia. O apóstolo Paulo diz: a tornarem, a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. Satanás é o Deus deste século. Ele prende as pessoas à beira de uma televisão, à beira de um videogame, à beira de cinema. Ele prende o homem, porque o homem está almejando as coisas pertencentes a esta vida. O homem vive farreando. É festa junina, carnaval, forró, funk e axé. E ele vive aí de funk em funk, rolezinho a rolezinho. E ele pensa que Deus está com ele. Mas o Deus deste século é o diabo. Foi ele que ofereceu para Jesus riqueza, fama e sucesso, glória e poder. Mas Jesus não ofereceu isso para o jovem rico. O que Jesus ofereceu para ele foi a vida eterna. A vida eterna. Você está preparado para ela? Louco. Foi o que Deus falou para um homem rico e insensato: esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Se Deus pedir hoje a tua alma, se Deus pedir conta hoje da tua vida, para quem será a tua alma? O que aproveitou ganhar a vida? Jesus fala que aquele que ganha esta vida vai perder a outra vida. Mas aquele que perder esta vida aqui, por amor dele e do Evangelho, vai ser salvo. E as pessoas estão correndo atrás de dinheiro. Elas lutam e relutam com as suas forças. Não é pecado você trabalhar. Pecado é você colocar qualquer coisa em seu coração acima de Deus. O pecado jaz à porta. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12: deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que estava lhe proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Olhar para Jesus. Porque se você fica olhando para Bolsonaro, para Lula, para Dilma, para Joe Biden, se você fica olhando para jogador, para religioso, você vai ser guiado por cegos. Cego
guiando o cego. Aí Jesus estava ali como luz. Jesus quis salvar aquele jovem, mas aquele jovem rejeitou, como muitos outros na Bíblia rejeitaram. No Velho Testamento, Esaú vendeu a primogenitura. Ele vendeu o direito que ele tinha como primogênito. Ele vendeu a salvação. Trocou ela por um manjar. Trocou ela por um prato de lentilha. Tem pessoas que deixam de servir a Jesus porque a Mega Sena está estimada em 100 milhões de dinheiro, 100 milhões de reais. Ela vai apostar na Mega Sena porque se ela ganhar, a vida dela muda da noite para o dia. Tem pessoa que deixa Jesus para tentar a vida no futebol, ficar famosa, ganhar dinheiro e ser conhecido. Outras deixam Jesus para se prostituir, vendendo o corpo para ganhar dinheiro. Tudo isso por causa do dinheiro. Por isso que Jesus fala que se alguém se dedicar a um, desprezará o outro. Se amar a um, vai odiar o outro. Quando você ama ao Deus Mamon, você vai se dedicar a ele. Trabalha 12 horas por dia, é pouco. Ele vai emendar 24 horas. De domingo a domingo, se possível. Aí fica escrava. Escrava de Mamon. Escrava do dinheiro. Foi Faraó que estava escravizando o povo de Deus, não deixando o povo de Deus clamar a Deus. E Faraó falou: vamos aumentar a carga deste povo, para este povo não lembrar do Senhor. Se na empresa onde eu trabalho, lá eu não cumpro horário, se eu fizer o meu serviço eu já posso ir embora. Mas se eles lá falar que eu tenho que trabalhar das 6 da manhã até as 6 da tarde, ou até as 8 da noite, ele vai ficar com o serviço dele, vai procurar outro para trabalhar para ele. Porque quando eu estava aí no mundo, eu corria atrás dessas coisas. Mas hoje eu estou correndo atrás de alma. Tem bastante aqui. Qual que vai querer aceitar este evangelho? Este Jesus que nós estamos anunciando aqui hoje. Porque aqui nós não somos da Assembleia de Deus. Nós não somos da Universal. Nós não somos testemunhas de Jeová. Nós estamos aqui como a voz. A voz clamando em meio a esta rua. Glória a Deus, aleluia. A palavra que Jesus falou para o jovem rico foi uma palavra de amor. As pessoas falam: prega o amor. Mas o que é o amor para você? É homem deitando com homem? Mulher deitando com mulher? O que é amor para você? Você deitar agarrado com a sua cerveja? Ou com sua amante? O que é amor para você? Porque a Bíblia diz que aquele que me amar, o meu Pai o amará. Aquele que ama Jesus, guarda os seus mandamentos. Deus Pai e Deus Filho virá até este homem, fará nele morada. Os mandamentos de Deus não são pesados. Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Eu conheço pessoas que têm muitas casas alugadas. Ela trabalhou, levou tempo para conseguir. Todo esforço que ela deu, ocupando-se naqueles negócios.
Mas se morrer, porque ninguém sabe o dia que vai morrer, porque se soubesse, se preparava. Quando o camarada vai ao médico, o médico fala: você só tem 15 dias de vida. E ele fica pensando: ah, se eu tenho só 15 dias de vida, então não tem mais prazer de viver? Se ele tem um pouquinho de ânimo, ele vai pra praia, vai pra shopping, vai beber, vai beber, vai beber, vai farrear e vai aproveitar. Porque ele sabe que a vida dele está acabando. E olha que é o médico que está dizendo. Mas a última palavra é Deus que dá, não é o homem. E a pessoa não se importa. E depois que ela morrer, ela vai se deparar com a eternidade. Ou é vida eterna, ou é desprezo e vergonha eterna. Então, esforçai para entrar na porta estreita. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. O jovem rico retirou-se. O negócio dele não era vida eterna. O negócio dele era ganhar dinheiro. O negócio dele era fazer o pé de meia. O negócio dele era: quanto mais ter, mais ter. Ele era avarento. E ainda por cima, virou as costas para Jesus e deixou Jesus falando sozinho. Ele não quis escutar mais Jesus. E ele foi embora triste. A Bíblia diz que a tristeza segundo o mundo opera a morte. Aquilo que aos homens parece direito, o seu final são caminhos de morte. A Bíblia diz que os que querem ser ricos caem em tentação e laço. Ele não quis. Chamou Jesus de bom, mas Jesus não buscou glória de homem. Jesus não aceitou a glória daquele jovem. Jesus falou: por que você me chama bom? Não há bom senão um, que é Deus. A Bíblia fala em Filipenses capítulo 2, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e achado em forma de homem, ele foi servo dos homens. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não caia na conversa desses religiosos. Deus quer te transformar em empresário. Deus quer te transformar em crente. Crente nesta palavra. Deus não quer transformar você em avarento. Deus não quer que você vá para o inferno. Ele anuncia para você, para que você se arrependa. Ele quer te salvar. Mas se você tomar a mesma atitude daquele jovem, deixar Jesus falando sozinho e ir embora. Aqui Jesus fala: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. Por isso que Deus escolheu os pobres desta vida para se tornar ricos na fé. A Bíblia fala: seja sempre alva as vossas vestimentas, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
esteja sempre cheio do Espírito Santo. Porque aquele que milita não se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E ninguém é coroado se não militar legitimamente. Não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito, é como Deus quer, conforme a vontade dele. Por isso que é poucos vão chegar. Mas a Bíblia diz: entrai pela porta estreita. Jesus é o caminho, e aquele que entrar por ele salvar-se-á. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir o coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Cedo venho. Bem-aventurado é aquele que guarda os seus mandamentos. Quando ele voltar, ele não vai encontrar fé na terra, porque a apostasia é grande. Falsos cristãos, falsos pastores, falsos profetas, falsos missionários, igrejas arrecadando rios de dinheiro e falam que estão fazendo missão, mas eles estão fazendo lavagem de dinheiro. Pastor em política, pastor mercenário, pastor roubando, mas não é o pastor de Deus, não é o pastor que a Bíblia fala. A Bíblia chama esses homens de mercenários, lobos em pele de ovelha, raça de víboras, serpentes, escorpiões, sepulcros caiados, telhas de aranha. A Bíblia chama eles de ministros da injustiça, obreiros fraudulentos, inimigos da cruz de Cristo. A Bíblia chama eles de falsos. Mas aqui na terra, enquanto o Espírito Santo estiver aqui, a igreja de Cristo estará pregando uma única mensagem. Eles vão estar anunciando um único evangelho, o evangelho do arrependimento. Porque no nome de Jesus é anunciado o arrependimento, a remissão dos pecados. O homem vai ressuscitar um dia para receber galardão da vida eterna ou galardão da condenação. Mas o homem vai ter que ressuscitar no meio dos mortos. O jovem rico viu que aquela mensagem que Jesus falou a ele não serviu para ele. Estava jovem, tinha muitos longos anos pela frente, tinha muita coisa para curtir, estava cedo demais. Eu já ouvi pessoas falar para mim: no tempo meu eu busco a Deus, ou no tempo de Deus eu vou ler a Bíblia, eu vou orar. Mas você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe o dia que Jesus vai voltar. A Bíblia diz: se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, não endureça o teu coração. Na Bíblia não tem amanhã para você buscar a Deus. Jesus fala: o amanhã cuidará de si mesmo. E se você dormir e não acordar, e se você andar pela rua e o carro te atropelar e você morrer, essa oportunidade que você ouviu hoje foi passada diante dos seus ouvidos, diante da sua vista. E se você andar pela rua e o traficante trocar tiro com a polícia e aquela bala pegar na tua cabeça e você morrer, você ouviu o Evangelho, você escutou a palavra da vida eterna.
Mas você falou consigo mesmo: ainda estou novo, ainda tem negócios a tratar, ainda eu preciso fazer a minha vida. Mas Jesus falou: ajuntais tesouro no céu, porque onde estiver o teu coração, estará também o teu tesouro. Aonde você colocar esperança, você vai esperar receber alguma coisa. Mas a tua esperança deve estar em Deus, deve estar na ressurreição, deve estar nesta palavra. Por isso, enquanto você viver, vive em temor, santifica a sua vida, separe-se do pecado. Ainda que chame você de louco, de fanático, não dê ouvidos para o diabo, porque o diabo, ele anda ao vosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa matar. O diabo, ele é o enganador. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenha com abundância. Ladrão, quando vem roubar, ele não manda mensagem, nem avisa. Ladrão, quando vem, ele pega você desprevenido, você não está esperando. Ele vem e leva os teus bens, ele saqueia a tua casa, ele te bate, até te mata. Quando não mata, deixa você meio morto. Ele vem e leva tudo. A Bíblia diz em Apocalipse: guarda o que você tem, para que ninguém roube de ti a coroa da vida. Porque o ladrão quer te matar, mas o ladrão é Satanás. Ele quer destruir a tua alma, ele quer roubar de você o direito que Jesus te deu de alcançar a vida eterna gratuitamente. Porque esta graça foi oferecida gratuitamente. Então busque o Senhor, arrependa dos seus pecados. O futebol não vai trazer paz para a tua alma, cachaça não vai trazer paz para você, droga nenhuma vai te trazer paz, a religião não traz paz, a política não traz paz. Mas a Bíblia diz: a paz que eu vos dou, não a dou como o mundo a dá. Porque a paz que eu vos dou é verdadeira, mas a paz que o mundo dá, ela passa. A Bíblia diz que esta paz excede todo entendimento. A paz é Jesus, porque em Jesus o homem tem paz. Só em Cristo Jesus a paz. Mas a Bíblia diz que você não está impune de sofrer tribulação, aflição. Jesus falou que o mundo vai se alegrar, vós irão entristecer, mas vai chegar o dia em que a vossa tristeza se converterá em alegria. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso eterno de glória, porque a soberba da vida passa, a concupiscência dos olhos e da carne passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O corpo é mortal, a alma é eterna, mas a Bíblia diz em Mateus capítulo 10: não teme o homem, que só tem poder de matar o corpo, teme a Deus, que tem poder de matar o corpo e lançar o corpo e a alma no inferno. É o sofrimento eterno. O rico estava queimando no fogo, ele estava clamando por misericórdia, mas era tarde demais. Esse jovem rico, por rejeitar a vida eterna, está no mesmo lugar daquele homem rico que Jesus conta em Lucas 16, porque ele virou as costas para Jesus e deixou Jesus falando sozinho. Ele estava preso ao amor ao dinheiro, ele servia Mamon, e é impossível o homem servir a dois senhores. Ele procurou dedicar a vida a Mamon, ele rejeitou Deus Pai,
ele rejeitou Jesus. E Jesus fala: aquele que me rejeitar será rejeitado do meu Pai. Ele não quis a vida eterna. Foi a escolha dele. A Bíblia não mente. Deus não mente. Jesus não mentiu. Jesus falou para ele vender tudo, para que ele fosse libertado daquele pecado, daquele mal. Então você que ouviu a palavra da vida eterna hoje, não endureça o teu coração. Guarde esta palavra no teu coração, porque Deus um dia vai querer conta dela. Aqueles que rejeitaram serão rejeitados por Ele, mas aqueles que aceitaram, Ele também vai aceitar. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não troque a vida eterna. Lute pela tua alma, lute pela tua salvação. Renuncie o pecado, renuncie os prazeres da carne, renuncie os desejos da tua mocidade, porque a Bíblia diz: abstenham-se da imundícia da carne e santifique a vossa vida. Que Deus tenha misericórdia. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Amém?